Como já foi lido aqui, Gênesis capítulo 13, só quero deixar destacado, e esse vai ser mais os versículos que a gente vai dar foco, que são dos versículos 7 até o versículo 12. Então, vou reler rapidinho aqui. Vou ler numa outra versão também. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Versículo 12. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo tempo e oportunidade que temos aqui. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, através desse texto. Que a gente possa aprender mais um pouquinho, Pai, da Tua vontade e um pouquinho do Teu querer para as nossas vidas. Fala ao coração, Pai, de cada um, que Teu Espírito Santo toque em cada um, assim como o Senhor falou comigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a história de Abraão, ela é bastante conhecida, é um personagem bíblico que dispensa comentários. Dentro do contexto que lemos, no versículo do capítulo 13, o capítulo anterior, na verdade, o 12, ele mostra os primeiros passos da caminhada de Abraão pós chamado de Deus para ele. Abraão não hesitou. Então, versículo 1 do capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Abraão ele não hesita. Ele pega todas as suas coisas e vai embora. No início do capítulo 13, que foi até o texto que foi lido agora há pouco, Abraão renova sua comunhão com Deus. E Deus faz ele prosperar. Ele se torna um homem muito rico. Tanto ele, Abraão, como Ló. Quando a gente lê no versículo 7, nessa versão que eu li específico, a gente vê, por isso, quer dizer que tanto Abraão como Ló enriqueceram de modo grandioso. Eles estavam muito ricos, eles prosperaram muito. Só que a prosperidade de ambos foi tal que a terra não era mais capaz de dar suporte para as necessidades ou para suprir o que eles precisavam. Isso vai falar lá no versículo 6. Eles tinham tudo o que precisavam. Só que a mesma prosperidade trouxe um grande problema para ambos. Se a terra não era mais suficiente para eles, como sustentar toda essa grandeza? Uma das estratégias, isso Barclay vai falar, uma das estratégias que eles tinham era se movimentar de uma forma mais rápida entre os terrenos para que desse tempo de todo o rebanho se movimentar e ter pastagens e águas. E para que tudo fosse suficiente para eles. E é claro, com a necessidade da velocidade, com essa grandiosidade que a riqueza trouxe para eles, os problemas surgiram. E os empregados de um e de outro começaram a entrar em conflito. Talvez esse conflito ele estivesse sendo visto pelas pessoas e por todos os habitantes locais ali. Mau exemplo, né? O justo Abrão, que dizia ter ouvido a voz de Deus, ele estava em conflito. Não só entre família, mas conflito com os empregados, conflito com as suas coisas, e a própria riqueza dele gerou um conflito. E ele não poderia permitir que essa situação continuasse. E é isso que eu quero trazer um pouquinho para a gente. Em meio a conflitos, escolhas, elas precisam ser feitas, precisam ser pensadas. Então é nessa balança entre conflito e escolha que eu quero trazer algumas lições. Então, quando a gente fala de conflito, nós podemos pensar em conflitos externos e internos. Quais são os conflitos externos que nós vivemos e quais são os conflitos internos que nós temos? O conflito interno de Abraão, e esse é o primeiro ponto, podemos dizer que sim, a prosperidade traz problemas. É mesmo? É. A primeira lição que podemos pensar nesse texto é sobre a questão da riqueza. Ou a questão, no caso de Abraão, foram os conflitos externos dele, ou um tipo deles. Já diz o ditado, o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Mas se pararmos para pensar, mas pensar de forma bíblica mesmo, quem disse que o dinheiro vem acompanhado de paz?
Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12, diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Quem espera que a riqueza solucione seus problemas está enganado. Esse é somente um dos vários versículos onde a Bíblia aconselha a não procurar riqueza. Algumas considerações sobre riqueza, tem mais coisa, mas eu trouxe algumas considerações aqui, 3 para ser mais específico, sobre a riqueza. Primeira delas, riqueza, ela é como uma cadeia, que te prende de tal forma que perigosamente o impede de ver a ação sustentadora de Deus na sua vida. Se você tem tudo, ou se você acha que você tem tudo, como é que você consegue ver a ação de Deus te sustentando? Uma outra coisa a respeito de riqueza, não se assuste, mas a riqueza é uma forma de Deus. Deus em letra minúscula, tá? A partir do momento em que você começa a cultuar o que tem, o próprio Jesus diz que não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Para esse ponto, podemos dizer então que Deus é aquele que o controla e para quem você volta a sua atenção. Um exemplo mais claro que eu achei na minha mente, pesquisando por aí, é que muitas pessoas prestam mais atenção nos dias de hoje, nas variações da Bolsa de Valores, do que nas mensagens compartilhadas nas igrejas. E o terceiro, riqueza, pode ser a expressão da ira de Deus. Riqueza, esse para mim foi o mais chocante, riqueza pode ser expressão da ira de Deus. Sabe quem fala isso? Charles Spurgeon. Ele diz assim: muitos homens acham que, porque Deus os abençoou dando-lhes bens materiais, são bem-aventurados. Muitas vezes, Deus dá estas coisas como expressão da sua ira, sobrecarregando seus inimigos de ouro e prata. Eu não quero, só abrindo parênteses, não quero com isso falar para ninguém, não quero fazer apologia à pobreza para ninguém. Vamos deixar tudo, viver na rua, sem andarilho, não é essa a ideia. Mas o que a gente precisa de pensar é sobre os recursos que a gente tem. Todos eles são dados por Deus. A pergunta que a gente tem que fazer é por que Deus dá para a gente o que a gente tem? Se a resposta for só para ter, ou se, indo um pouquinho mais longe, se você não tem resposta para essa pergunta, isso vai gerar conflito. E se você é cristão, isso tem que gerar conflito. Porque tudo que Deus deu para você tem um objetivo. Tem um motivo do porquê Deus colocou aquilo na sua vida. Quer pouco, quer muito. Isso é com pessoas, com situações. Os recursos que Deus dá precisam ser canalizados para o objetivo que Ele deu. Qual o objetivo de Deus ter dado tudo aquilo que você tem? Já é uma boa pergunta para a gente poder pensar. Já é algo para a gente poder refletir. Já é algo para a gente poder orar. Qual é a resposta que vem na sua mente, no seu coração, quando vem a pergunta: por que Deus me deu aquilo que eu tenho? Carro, emprego, sustento, casa, conhecimento. Vamos pegar só coisa tangível, né? Conhecimento, eu tenho uma faculdade, eu tenho uma pós, eu sei falar inglês, espanhol, mandarim. Para quê? Para ter. Colocar no meu currículo. Não, tem mais. Tem que ter mais motivo. Tem que ter um objetivo de Deus para aquilo que você tem. E esse foi o conflito, questão da riqueza e a prosperidade de Abraão, esse foi o conflito externo que ele teve. Qual é o seu conflito externo? Pode ser o mesmo motivo e a mesma coisa que Abraão passou. Mas você deve passar por algum conflito externo. Muito possível que você tenha seus conflitos. Qual é? E qual é o objetivo disso? Conflitos externos colocam em xeque tudo o que temos e tudo o que somos. O que temos e tudo aquilo que somos glorifica a Deus? Se a resposta for não, e por que a gente não está em conflito, então? Se é tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, se você chegar na conclusão que não glorifica a Deus, por que você não entra em conflito? Outro conflito que nós podemos pensar, aí eu saio do conflito externo e venho para o conflito interno. Deixar algumas coisas irem embora. A gente tem aquela mania de acumular, né? De acumular algumas coisas. Tem pessoas que têm essa mania de acumular coisas. Mas tem momentos da nossa vida que a gente precisa deixar essas coisas irem embora. Então, outra coisa a se pensar nesse texto,
ia se pensar com Abraão, é o momento em que ele chega à conclusão que tem que deixar Ló partir. Esse foi um conflito interno de Abrão. E foi uma escolha difícil, imagino, sem dúvida nenhuma para ele. Quando Abrão saiu de onde estava, ouvindo a voz de Deus, ele pega todos os seus bens, pega todos os seus empregados, pega a sua esposa, e Ló também foi com ele. O sobrinho dele foi junto com ele. E Ló trazia certa segurança para Abraão. Ele era alguém que o auxiliava na administração das coisas. Ele era também alguém que Abraão conhecia. Abraão estava num local desconhecido, com pessoas desconhecidas, então olhar para o lado e ver um sobrinho dava uma certa segurança para ele, dava uma certa tranquilidade para ele. Porque ele estava num local totalmente desconhecido para ele, um local novo. Aí ele olhava para o lado e via Ló. Ufa, consigo dormir mais tranquilo. Não é fácil deixar as coisas ou deixar pessoas que nos trazem segurança, ainda que elas nos façam mal. Abrão e Ló estavam em conflito. Os empregados de um e de outro entraram em conflito. Só que Ló ainda dava segurança para Abrão de alguma forma, em vários contextos. Então era difícil para Abrão abrir mão, chegar para Ló e falar, olha, você vai para um lado e eu vou para o outro. Está na hora da gente se separar. Está na hora da gente acabar com esse conflito, como? Se separando. Não é fácil deixar essas coisas. Não é fácil deixar a nossa segurança, ou aquela segurança que a gente pensa que a gente tem. Você não consegue abandonar os amigos, aqui vai alguns exemplos, você não consegue abandonar os amigos que te fazem mal, porque o sentimento que você tem, muitas vezes, ou talvez, pode ser que eles te farão falta. Sabe aqueles seus amigos que você pensa, fala, puxa, essa pessoa me faz mal. Então por que você não deixa ela embora? É que parece que vai fazer um buraco, né? Parece que vai arrancar um pedaço de você, você não consegue deixar ela embora. Você não consegue deixar seu trabalho que te faz mal porque pensa que ele vai fazer falta. Hoje, 31 de outubro de 2018, eu acho pouco provável que a empresa que você trabalha tenha comemorado o dia da Reforma Protestante. Eu acho bem pouco provável. Mas vem uma lista de empresas na minha cabeça, eu não vou falar aqui, obviamente, mas vem uma lista de empresas na minha cabeça que eles comemoraram o Halloween. Se a sua empresa, ou se o local que você trabalha, comemorou o Halloween, te gerou algum conflito? Algum incômodo de você estar lá? Te gerou uma coisa ruim? Você olhar aquelas pessoas daquele jeito? Sim ou não? Não precisa responder. Você não consegue terminar, para os solteiros, né? Você não consegue terminar esse namoro que você sabe que está errado, porque pensa que a outra pessoa fará falta. É bem aquela coisa de solteiro, né? Se eu terminar com aquela pessoa, eu não tenho mais vida. Claro que tem. E o principal, você não consegue ler a Bíblia, porque no fundo, a internet e a TV, com tudo aquele mundo que oferece, pode fazer falta para você. Você pensa que faz falta. Se uma pessoa ou se uma coisa te faz pecar, não seria bom deixar embora? Que nem o exemplo que eu falei, hoje é dia de Halloween para muitas pessoas. E essas pessoas que você conhece, que te chamam para comemorar isso, se as amizades que você conhece te chamam para fazer um monte de coisa que você, no fundo, sabe que está errado. Se a televisão te faz errar, se a internet te faz errar, por que você não deixa embora? Por que você não abandona aquilo? Porque a gente pensa que faz falta, mas se a gente parar para pensar, não faz, não. Não faz falta. Há uma lição nisso tudo. Seguir a Deus é deixar essa nossa falsa segurança. Na verdade, a gente pensa que está seguro, mas a gente não está. A gente é condicionado, né, e pelo mundo mesmo, a achar que o nosso trabalho nos dá segurança, até o momento em que vem o RH e te manda embora. Aí toda aquela segurança cai por terra. Aí você tem aquelas suas amizades e você se apoia muito nelas, até o momento em que elas falham com você. Aí tudo aquilo que você tinha naquela amizade cai por terra. Você se apoia no seu avatar ou no seu perfil das redes sociais, até o momento que alguém te contra-ataca. Aí toda aquela confiança que você tinha cai por terra. Tem uma história, falando de segurança, uma historieta, na verdade, que fala sobre um alpinista que ele saiu para escalar sozinho, num certo dia.
E durante a escalada, então ele foi para a floresta, achou uma montanha, começou a escalar, e durante a escalada, o tempo ele mudou de uma forma repentina. Muita chuva, e a chuva trouxe frio também. Por causa desse tempo, ele demorou muito para escalar. Então, o tempo também passou e escureceu. Então, durante a escalada, ele tentando chegar em algum local para poder descansar e poder parar um pouquinho, durante essa escalada, por causa da chuva, pedra escorregadia, ele escorrega e cai. Só que a corda de segurança que ele tinha, com um tranco, segurou ele. Então ele estava ali, tudo escuro, preso àquela corda, segurando a corda, com o corpo todo dolorido, molhado e com frio. E ele estava ali, com aquela segurança de que a corda tinha salvado ele, ele segurando aquela corda. De repente ele escuta uma voz: corta a corda. Não. Ele pensa que estava louco, delirando alguma coisa. E ele continua, ele se agarra mais firme à corda ainda. E aquele frio, aquela dor no corpo, e ele se segurando na corda, porque a corda tinha dado o último respiro de vida dele, ele escuta a voz de novo: corta a corda. Só que o medo de cortar a corda impediu que ele fizesse isso. Na manhã seguinte, a equipe de resgate encontrou o corpo do alpinista, preso à sua corda, a 30 centímetros do chão. A pergunta que vem é: por que a gente não ouve a voz de Deus? Por que insistimos em nos segurar a essa corda? A gente sabe que se ficar nessa corda, a gente vai morrer. A história do alpinista, o alpinista devia saber que se ele continuasse se segurando na corda, ele ia morrer. A pergunta é: por que a gente continua segurando na corda? Se a gente ouve a voz de Deus falando: corta. Por que você mantém as amizades que você mantém? E aí cada um sonda seu coração, né? Por que você mantém esse relacionamento, no caso dos solteiros, por que você ainda mantém o relacionamento que você mantém? Por que você insiste no padrão de vida que você insiste em querer manter? Deixar algumas coisas e deixar algumas pessoas, um exemplo bem simples aqui, deixar algumas coisas e pessoas é igual a refrigerante. Não vou falar a marca, tá? É igual a refrigerante. Parece difícil, mas com o tempo você percebe que não faz falta nenhuma. Depois de um tempo, as pessoas que param de tomar refrigerante, depois de um tempo elas falam: puxa, eu parei e não me faz falta. Eu já fiz algumas viagens missionárias. Em alguns locais que eu tive, não tinha internet, não tinha TV, não tinha energia elétrica. Não fez falta. Eu passei uma semana, 10 dias, 12 dias e não fez falta. Aí a gente volta para a civilização e a gente se agarra a tudo isso. Então, com os conflitos que a gente tem, tanto os conflitos externos como os conflitos internos, com eles vem a necessidade de se fazer escolhas. Então, se você passa por conflitos externos, como Abraão passou, se você passa por conflitos internos, como Abraão também passou, junto vem a necessidade de fazer escolhas. Então, você pode escolher como Ló, ou você pode escolher como Abraão. Se você escolher como Ló, você vai buscar a direção da aparente segurança, do conforto, da riqueza e da tranquilidade. É aquilo que as pessoas chamam de zona de conforto. Qual é o lugar onde eu posso ter o máximo fazendo o mínimo? E eu vou até mais longe, não precisando de Deus. É em tal lugar? Então é ali que eu quero estar. E é lá. Então talvez, na verdade, seja essa a resposta, porque os jogos de aposta, aqueles jogos de azar, sejam tão procurados. Né? Aquelas que você paga R$2, e aí você concorre a alguns milhões. Porque a pessoa pensa em si: puxa, eu pagando só R$2, eu posso ficar riquíssimo da noite para o dia, sem precisar trabalhar? Uau! Vou lá. Aí a pessoa aposta, 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 aposta. Um outro exemplo. Por que se vende tanto shake para emagrecer? Você que deu risada sabe disso, né? Você substitui uma refeição do dia por aquele shake e você pode perder até 10 quilos por mês, sem precisar fazer dieta ou exercício. Principalmente quando as pessoas falam: coma o que quiser e emagreça 10 quilos. Não tem como, gente, fazer isso.
Mas aí é aquela escolha, você escolhe o caminho do mais fácil, você escolhe o caminho do tranquilo, você escolhe o caminho do conforto. Para que pagar determinados impostos se eu posso guardar esse dinheiro? Para que dar o dízimo se eu posso fazer uma poupança? Enfim. Abrão, ele deu a opção para Ló. Falou, Ló, você escolhe o caminho, escolhe o local onde você quer morar. Aí no texto vai falar, Abrão fala, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou no caminho extremamente oposto. Então, nesse momento, Barclay, ele fala de novo que a natureza avarenta de Ló se manifesta. Ele olha para o Vale do Jordão e viu que seria perfeito para as pastagens dele. Ele olhou e viu o mais fácil. Ele olhou e falou, é ali, já tem tudo pronto, é só chegar chegando. Mas foi também uma escolha perigosíssima. Sodoma e Gomorra estavam no local que ele escolheu. O texto começa falando que Ló olhou para Sodoma. Com o tempo, Ló ele arma suas tendas até Sodoma. Mais tarde, se você seguir e continuar lendo a história, você vai perceber que Ló estava morando em Sodoma. Assim é para os que escolhem o caminho do mais fácil ou da falsa segurança. O diabo está sempre oferecendo um excelente emprego para você. Mas esse emprego vai tirar você dos cultos. O diabo também oferece bons estudos. Só que esses estudos te fazem questionar a fé e, com o tempo, até abandoná-la. Ele te dá ótimos amigos, mas que vão te apresentar um mundo muito distante de Deus, regado a bebidas, drogas, perversidade, etc. Então, baseado em Ló, podemos dizer e aprender que primeiro você olha para o pecado, depois você flerta com o pecado, e por último, quando você menos espera, você está totalmente envolvido com o pecado. Tudo porque você fez uma escolha ruim. Você escolheu mal. Escolheu baseado no que tinha à sua frente. Então, se você escolher como Ló, você escolhe a zona de conforto, você escolhe o fácil, você escolhe o tranquilo. E esse tranquilo é tranquilo a qualquer preço. Mas você pode fazer o extremo oposto, você pode escolher como Abrão. Se você escolher como Abrão, a escolha que você faz é a escolha de viver pela fé. Aí o versículo mais clássico sobre fé, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Abrão escolheu viver pela fé. Escolher como Abrão é escolher viver pela fé. Porque, para pensar, a escolha que Abrão fez, desde o momento que falou para Ló, escolhe, isso poderia custar tudo que ele tinha. Mas ele sabia que trazia consigo a promessa do sustento de Deus. Gênesis 12, versículo 2, que é o capítulo anterior, Deus falando para ele, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Outra pergunta, se Deus promete cuidar da gente em todo o tempo, por que a gente tem medo? Lembremos do Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor. Ou até numa outra versão, o Senhor é meu pastor. Nada falta. Nada. Parece algo fácil para um cristão. Né? Então, você que é cristão, escolher o chamado de Deus é fácil. Amém? Certeza? Vou dar um exemplo aqui, de uma coisa que está acontecendo hoje, inclusive. Você escolheria deixar tudo, família, amigos, trabalho, carreira, segurança, estrutura da cidade de Campinas, para ir para Benjamin Constant? Lá no Amazonas? O Aaron e a Ana, nesse momento, eles estão a caminho de lá. Mas assim, eu não estou falando isso para vocês porque eu sou super crente, fortão, com a capa vermelha, não. Eu também tenho esses medos. Esse devocional que eu preparei, que Deus colocou no meu coração, é também uma forma de compartilhar um medo. E é um medo que a gente tem. Esse é um medo que eu tenho, esse é um medo, e são medos que todos nós carregamos. É difícil deixar tudo que temos para ouvir a voz de Deus. Você está num excelente trabalho, foi promovido, está pagando aquele carro financiado em 72 prestações, e Deus fala, larga o emprego. Não,
Não tenho coragem. Ou você está pagando a sua casa em 36 anos. Aí Deus fala, larga o emprego. Não, não consigo. É difícil. Ouvir a voz de Deus é difícil. Larga a sua faculdade e vai para o seminário. É difícil. Porque um caminhão de perguntas vem na nossa mente. Eu vou morar onde? Eu vou comer o quê? Deus está me chamando para ser missionário, mas espera aí, eu sou solteiro, eu vou casar com quem? Ou eu vou casar? Ter fé é deixar toda essa segurança que a sociedade fala que você precisa ter. O que a sociedade fala para você ter? Olha, você tem que ter casa. Olha, você tem que ter faculdade. Fez uma, tem que fazer a segunda. Fez a segunda, tem que fazer uma pós. Fez uma pós, faz outra. Já tem 2 pós, então tem que aprender outro idioma, falar só português. Porta, garfo, armário, não dá. Sabe o segundo idioma, tem que aprender um terceiro. Espera aí, você sabe todos esses idiomas e não fez o intercâmbio para fora, você tem que ter, você tem que ir para fora. A sociedade fica falando todo dia para que você faça coisas e que você tenha coisas para que você se sinta seguro, porque essa segurança, na verdade, é uma forma da sociedade falar, eu te aceito. Aí quando Deus fala para você, larga tudo e larga essa segurança, é como se você arrancasse a sociedade, tudo aquilo que você aprendeu e que foi condicionado a ter e a ser, é tudo aquilo que está dentro de você, você tem que arrancar. E você pode entrar até em conflito de personalidade, porque você não sabe mais quem você é. Porque tudo aquilo que você era até então, na verdade, era a sociedade que disse para você ser. E aí você tem que deixar tudo. É talvez abrir mão do trabalho, abrir mão de amigos, talvez abrir mão de estudo. O que te deixa preso nessa Sodoma? O que deixa preso você nesse local? Pensando nessa situação que você passa e que pode gerar um conflito, vamos chamar ele de Ló. Por que você não deixa esse Ló ir embora? E por que você não vai no caminho oposto? Eu já concluo pensando o seguinte. É triste pensar até nisso, mas quando eu olho para a vida de Abrão e quando eu olho para a vida de Ló, às vezes eu me vejo e me reconheço muito mais como Ló do que como Abrão. Assusta. Quando eu estava refletindo nesse texto e refletindo nesse devocional, me assusta porque quando eu olhei para um e para outro, eu falei, puxa, por muitas vezes eu me vejo muito mais sendo Ló do que Abrão. Que susto que eu tomei. Porque eu penso que a segurança que eu vejo, essa segurança que eu estou vendo, é onde Deus quer que eu esteja. Eu me vejo como Ló quando eu olho as oportunidades de lucros e ganhos. Quando eu olho que eu posso ganhar mais no meu trabalho. Quando eu olho que eu posso ter mais, que eu posso ir mais longe. E quando o foco é somente esse. Eu me vejo como Ló quando eu me apego somente à segurança de algo que eu sei que é passageiro. Eu me vejo como Ló quando estar em um local que sei que é perverso me causa mais atração do que estar no deserto, mas com a certeza da presença de Deus. A nação de Israel, durante o Êxodo, por muitas vezes no deserto, eles falaram assim, como eu gostaria de estar no Egito. O Egito que escravizou eles, o Egito que fez eles sofrerem, o Egito que bateu neles. Eles falavam, eu queria estar no Egito, ao invés de estar no deserto, onde Deus estava. Eu prefiro estar lá, naquela escravidão, do que estar aqui na presença de Deus. Aquele exemplo do Halloween que eu dei agora há pouco, você está num local onde se comemora o Halloween e sempre vem aquela pergunta que o mundo faz para você. O que tem? Os amigos te chamam para sair para aqueles lugares que você sabe que está errado. Só que eles falam para você o que tem. E é uma pergunta que, se você não tiver uma base teológica, cristã e uma certeza da salvação em Cristo, você não consegue responder. E aí, aquilo que você só estava olhando, você começa a flertar. E aquele flerte começa a te envolver de uma forma que, com o tempo, você está envolvido naquilo. Você está envolvido.
Meu desejo e oração é que desperte no seu coração, assim como despertou no meu, escolher ser como Abrão, que não abre mão de escolher, ou melhor, que abre mão de escolher a escolha de Ló. Eu quero ser como Abrão, que não escolheu o que Ló escolheu. Abrão, ele escolheu a vontade de Deus. Eu quero ser como Abrão, que corre o risco de perder tudo por ouvir a voz de Deus. Abrão ouviu a voz de Deus, e para ele isso bastou. Ele teve fé em Deus, e isso foi suficiente para Abrão. Tudo que ele teve, Deus deu. Mas o que Abraão seguiu foi a voz de Deus. E para ele foi o suficiente. Eu quero ser como Abrão, que vira o barco da vida ao ouvir a voz de Deus. Mesmo que a virada desse barco me aponte para uma tempestade. Eu quero sempre seguir para onde Deus me mandar. Eu quero sempre seguir para onde Deus me mandar ir. Ainda que Ele me aponte para um deserto. Se Deus apontar para você para ir para um deserto, você vai. Eu não quero ser como Ló. Por mais que muitas vezes eu acabo me reconhecendo como Ló e me vejo como Ló, eu não quero ser como Ló. Eu quero ser como Abrão. Porque Abrão, ele escolheu ser amigo de Deus. Ló, ele escolheu ser amigo do mundo. A minha escolha, ela interfere nos meus sonhos, ela interfere na minha carreira, ela interfere na minha vida, porque muda tudo. Muitas vezes, quando a gente chega para Deus e fala, sim, tá bom, eu vou, muita coisa tem que se mudar. O que me fez estudar teologia, por exemplo, foi um sim que eu disse para Deus. E isso interferiu tudo. O Ministério 4.3 que eu tenho com a minha esposa hoje, foi um sim que eu disse para Deus. Aí você pergunta, Juninho, você abandonaria tudo? Não consigo. Não dá para voltar para trás. Uma frase que eu tenho na minha mente, e que eu gosto muito assim de sempre ficar relembrando, uma frase minha mesmo. Eu penso o seguinte, se dizer sim para Deus, e se isso glorifica a Deus, custa ou vai custar tirar tudo que eu tenho, e se glorifica a Deus me jogar na sarjeta, que Ele me jogue com uma Bíblia. Porque na hora que eu abrir as páginas da Bíblia, eu vou lembrar que Deus ainda continua no controle de todo o universo. E que eu disse sim para Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, letra da música, né? Nunca me deixe esquecer que tudo que tenho, que tudo que sou, vem de ti, Senhor. A minha escolha é a escolha de Abraão. Uma escolha mais arriscada, humanamente falando, e pela sociedade de hoje, é algo arriscado. Escolher viver pela fé. Mas eu escolho, e eu quero viver como Abraão viveu. Não porque eu posso ficar rico, mas porque eu sei que eu vou ter a presença de Deus, e isso me basta. Essa é a minha escolha. Qual que é a sua escolha? Deus abençoe a todos. Amém.